Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e eu vim falar para vocês um pouco sobre o meu tema do TCC. A minha orientadora foi a professora Laura e o tema que a gente escolheu foi a otimização do processo de purificação do ácido levulínico. Bom, mas primeiro, o que seria o ácido levulínico? O ácido levulínico ele é um composto que possui um grupo cetona e um grupo ácido carboxílico na sua composição. Então, ele nada mais é do que um ácido orgânico. E para que ele serve? Ele é um composto que ele é muito utilizado para gerar outros tipos de produto químico secundário. Então, a gente diz que ele está na base da nossa cadeia produtiva, porque a partir dele a gente gera outros tipos de produtos químicos. Aqui nós temos alguns exemplos de produtos que estão presentes no nosso dia a dia, que podem ser gerados a partir do ácido levulínico. Então, nós temos os cosméticos, que são encontrados nas farmácias, os agroquímicos, que fazem parte da indústria agro. Temos os solventes, que são muito importantes para a indústria química, os biocombustíveis, os policarbonatos, as fragrâncias, os plásticos, dentre alguns outros tipos de produtos que também podem ser produzidos a partir do ácido levulínico. O ácido levulínico ele é produzido a partir da biomassa, ou seja, de matérias como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, o arroz. No caso do meu trabalho, a gente utilizou o bagaço da cana-de-açúcar para produzir esse ácido levulínico. Aquela parte mais durinha da cana, a gente retira o caldo e fica só com aquela parte externa da cana para fazer a produção do ácido levulínico. E uma coisa interessante é que, como ele é derivado da biomassa, ele é um composto mais sustentável, diferente de quando a gente extrai alguns compostos de, por exemplo, materiais fósseis, que vêm diretamente do petróleo ou então do carbono. E o que seria a otimização de um processo? Primeiramente, o que seria um processo não otimizado? Um processo não otimizado é um processo ao qual nós não fizemos um estudo dele e não vimos formas de reduzir, por exemplo, os custos desse projeto, desse processo que nós temos. Já um processo otimizado é um processo que nós fazemos um estudo e avaliamos algumas formas de reduzir os custos desse processo. E além disso, a qualidade do produto ela não é perdida, muito pelo contrário, nós queremos continuar tendo um processo que tenha uma boa qualidade de produto, só que gastando menos. E isso é de grande interesse da indústria, uma vez em que ela vai continuar produzindo um produto que para o mercado é muito bom, só que ela vai investir menos dinheiro nisso. Por isso a importância da otimização de processos. E no caso desse trabalho, eu estudei a purificação do ácido levulínico. E essa purificação tinha como objetivo retirar as impurezas desse ácido. Porque no seu processo de formação, tem alguns outros compostos que são formados juntamente com o ácido levulínico e que não são do nosso interesse. Então, o nosso objetivo era fazer com que esse ácido ficasse o mais puro possível, ou seja, eliminar esses compostos que não são do nosso interesse. Então, nosso objetivo era ter um ácido que tivesse um grau de pureza mais próximo de 100%. Quanto mais próximo de 100%, melhor. E nós avaliamos alguns métodos e escolhemos aquele que nós achamos que era o melhor para a purificação desse ácido levulínico. O método escolhido foi da destilação molecular, que foi o método a qual nós encontramos um ácido com um alto grau de pureza. Porém, esse é um método em que o seu custo ele é muito elevado. Os equipamentos são muito caros, para operar esses equipamentos o valor é alto. E o nosso objetivo com o nosso trabalho era avaliar se há alguma forma de nós reduzirmos o custo desse método para que a indústria possa utilizá-lo, uma vez que ele tem uma alta eficiência na purificação do ácido levulínico. Bom, e como nós queremos otimizar esse processo, ou seja, nós queremos reduzir os custos desse processo de destilação molecular, a engenharia química ela proporciona várias ferramentas que nós podemos utilizar para fazer com que esse processo ele tenha uma diminuição no seu custo. E no caso do meu projeto, nós utilizamos uma ferramenta que a engenharia nos proporciona que se chama Análise PINT, que tem como objetivo principal economizar os custos para a indústria, otimizando a maneira como os recursos necessários para os processos são aplicados.
E nesse caso, particularmente, nós analisamos os recursos de energia e água. E o nosso objetivo é reduzir os custos de energia e água desse processo. E qual que seria a importância desse estudo? Quais são os tópicos relevantes desse estudo? Bom, o primeiro tópico importante desse estudo é a questão da redução dos custos do processo. Isso é de grande benefício para a indústria. O segundo tópico é que nós conseguimos produzir um ácido com alto grau de pureza, porém iremos gastar menos. Isso também é vantajoso para as indústrias. Outro tópico importante é com relação aos preços dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, uma vez que com a redução do custo do processo, isso pode refletir no mercado, ou melhor, nos produtos a qual nós consumimos. E o último tópico importante é com relação à sustentabilidade, uma vez que o ácido levulínico ele provém da biomassa, e essa matéria-prima é uma matéria mais sustentável. E com isso nós podemos gerar, por exemplo, os biocombustíveis, que são um tipo de energia mais verde, que são de extrema importância para a atualidade, uma vez que nós já estamos sofrendo com as consequências dos impactos causados na natureza durante todos esses anos. Então, agradeço a todos pela atenção e espero que vocês tenham gostado. Obrigada!